boa tarde. Esse trabalho nosso é um trabalho em construção. Eu vou dar uma ideia rapidinho de como surgiu isso, né? Quer dizer, Estevão falou, sou arquiteto, trabalho com economia, muito articulado com geografia também, teorias da urbanização como um todo e outras economias, economia popular, solidária, esse tipo de coisa. E Ana Gomes eu conheci em 2004, quando ela me procurou para fazer uma pesquisa sobre economia na terra indígena Chacriabá. E desde então nós viemos trabalhando juntos. Depois eu acabei levando o pessoal da arquitetura para lá, construímos casas de cultura com eles, fizemos uma série de trabalhos, muita coisa. E isso teve um impacto muito grande, duplo, eu acho, né? Da minha parte, esse contato com antropologia, populações tradicionais mais de perto. Eu tinha uma experiência grande na Amazônia, na fronteira amazônica, desde a década de 70, mas com colonos, basicamente, não com populações tradicionais. E a Ana, por outro lado, acabou se envolvendo com o planejamento urbano. Eu coordenei o plano metropolitano desde 2009 até hoje, um processo ali que é o plano metropolitano, depois o mapa de saneamento, depois revisão de planos diretores, etc. E a Ana participou do plano, coordenou uma área de cultura e educação, segurança alimentar e geração de renda e trabalho, se envolveu com as questões aí de participação política no planejamento e com as questões também de economia popular, pequena produção, etc. O grupo surgiu, então, de uma união de vários grupos que já existiam. Nós temos esse grupo lá na economia, que é a Organização Natureza e Desenvolvimento, um grupo de ex-alunos meus, alguns hoje professores, outros alunos, professores em outras universidades, e que deu origem a esse grupo Colmeia Solidária, que é um grupo de estudos em economia solidária, criado junto com os alunos de graduação. No IGC, nós temos historicamente, uma promiscuidade grande aí entre IGC, economia e arquitetura, por causa da questão do planejamento urbano. Então, um grupo de professores do IGC que trabalha com a questão urbana, um grupo de professores da arquitetura, inclusive Denise Morado, que está aqui, que trabalha com a questão urbana também, e as questões sociais, e esse grupo da economia. Então, esse grupo de pesquisa do IGC, Processos Espaciais e Socioambientais, envolve alguns professores do IGC que participam junto com a gente, vocês vão ver aí mais à frente. O AUE é um grupo de estudos em agricultura urbana, criado pelos alunos, coordenado pela Luísa Costa já há muitos anos, que vem tendo uma participação muito significativa, participou muito do plano metropolitano, participa das ações que a gente continua fazendo, tem uma articulação forte com a AMAU, que é a Associação Metropolitana de Agricultura Urbana, então tem uma ação significativa nisso aí. Antropologia e Educação é um grupo da FAI, fala um pouquinho. Antropologia e Educação é um campo híbrido que não é a antropologia da educação, que no Brasil é pouco desenvolvido. Nos Estados Unidos tem uma revista, Anthropology and Education Quarterly, desde os anos 70, e um campo decisivo para um país com a história que nós temos de composição cultural e de problemas da ordem do social misturados com o econômico-social, e que infelizmente aqui ainda tenta decolar, né? O meu grupo é um dos grupos aqui no Brasil que a gente tenta chamar esse tipo de discussão. Está aqui presente uma colega do Instituto Federal de Januária, que faz parte do grupo. Próximo. Bom, e o grupo de educação indígena, que é o grupo que vem se ocupando, desde que eu entrei em 99 para o UFMG, em 2000 eu já criei esse grupo de pesquisa. Precisa dizer que os índios frequentam a UFMG há 25 anos, eles chegaram antes mesmo que eu iniciasse aqui a minha atividade docente, e, por incrível que pareça, até hoje tem muitas pessoas que não sabem nem mesmo da existência da presença deles na universidade, né? O grupo de educação indígena foi registrado no CNPq em 99, então é um grupo que tem 20 anos, são 20 anos de atividades de toda a ordem, das atividades ligadas à produção econômica, alternativas, de sustentabilidade, à escolarização, e agora, recentemente, nós temos a primeira doutoranda em antropologia indígena, Chacriabá, aqui de Minas Gerais. Nós tínhamos um outro
do Paraná, e temos já alguns mestrandos. Estamos chegando agora nessa fase da entrada dos indígenas de Minas Gerais na pós-graduação. E o Núcleo Alternativas é coordenado pelo professor Francisco Lima, que está aqui na Engenharia de Produção, da Escola de Engenharia, que vem trabalhando com o processo de trabalho, fazendo trabalho ligado à extensão e uma articulação forte com a França. Vocês veem que abaixo nós temos essas ligações, né, com o grupo da Amazônia, sediado em Belém, na Escola de Economia, na Escola de Arquitetura e no NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, que estamos fazendo pesquisa já há bastante tempo, então estão envolvidos, tem um pós-doc atualmente aqui, uma doutoranda, uma outra que já foi embora. Na Índia, nós temos uma articulação antiga, eu fui coordenador aí do Centro de Estudos da Índia por muitos anos, e particularmente o Estudo Tecnológico de Madras. Vimos trabalhando a questão do periurbano e o antropoceno e as mudanças climáticas, e um aluno meu, doutorando, acabou de chegar agora de um sanduíche de 7 meses. E na França nós temos uma dupla articulação, o professor Francisco Lima com o professor Christian Litertre e outros também em Nord-Pas-de-Calais, região de Lille, e do lado metropolitano uma articulação forte com a questão da trama verde-azul. Já passei um tempo lá, já vieram aqui várias vezes, enfim, temos uma troca aí significativa. Então, na verdade, o que o projeto é? A gente começou discutindo, de um lado, as ações mais metropolitanas, diretas, e de outro lado, discutindo com a Ana e outras pessoas essas questões maiores, né, vamos dizer, de mudanças paradigmáticas, etc. Depois chegamos à conclusão de que as duas coisas eram uma coisa só, que uma aplicação, uma coisa mais aplicada, a outra uma questão mais teórica. Então resolvemos montar um projeto único e ele foi aceito. Então, na verdade, o projeto é uma construção de pensamento, né? Ele vai ter alguns desdobramentos, a gente pretende dar continuidade a ele, independente, queremos dar continuidade dentro do IEAT também, mas independente disso, nós vamos tentar dar continuidade. Então, o projeto não é uma coisa acabada, é um processo em construção. Partimos dessa coisa de que a transdisciplinariedade não se restringe mais a uma operação interna, mas que tem uma articulação necessariamente com outros regimes de conhecimento. Então, do lado interno, né, essa questão da articulação entre o conhecimento científico e o senso comum, o Boaventura Sousa Santos enfatiza, que nós utilizamos muito no planejamento metropolitano, o professor Francisco Lima também nos estudos dele, e, de outro lado, um movimento em direção a outros sistemas do conhecimento, né? A ideia de que os procedimentos de pesquisa em colaboração exigem novas construções de linguagem, novas construções de olhares, né? Precisamos mudar a nossa maneira de perceber o mundo. Então, dentro dos dois momentos do projeto, economias alternativas e alternativas à economia, o primeiro movimento nos remete imediatamente para as economias alternativas, né? E o segundo movimento para as alternativas à economia. Nós partimos dessas ideias centrais aí, que era uma crítica à urbanização, uma crítica à sustentabilidade e uma crítica ao desenvolvimento. Em forte inspiração lefebriana, tem articulado também aqui um grupo de estudos de Henri Lefebvre, que não participa formalmente, mas que várias pessoas participam dele. É um grupo que foi criado há 20 anos, 18 anos para ser exato, e que vem se renovando. Agora está mais sediado na Escola de Arquitetura, era na Escola de Economia, mas dentro dessa... Enfim, então tem uma inspiração lefebriana e forte do Henri Lefebvre, com essa ideia do urbano utópico, né? Que nós estaríamos saindo de uma era industrial para uma era urbana, onde a ênfase na produção é substituída por uma ênfase na reprodução coletiva. E isso levaria a um processo de desalienação, um processo de construção de identidade, de importância central do espaço, da territorialidade, etc, etc. Então, a pergunta seria essa: é possível seu fortalecimento ou sua germinação em outros modos de integração econômica, um conceito do Karl Polanyi, né, de não necessariamente economia de mercado, mas modos de domesticidade, de reciprocidade, de redistribuição e mercados não capitalistas, né, mercados de trocas, e diversidade de modo de vida. É possível produzir espaços e desenvolver relações sociais de produção diversas, né, em direção a esse anunciado urbano da utopia lefebriana. Reconstruir ou inventar democracias radicais com requalificações diversas seria um caminho comum necessário.
Então, isso é no projeto, né, da sustentabilidade do urbano. Nós trabalhamos com esse conceito de origem lefebriana, mas modificado por mim e por outras pessoas hoje no mundo, de urbanização extensiva para além das cidades, que atinge todo o território e hoje tem uma dimensão planetária. E a questão última, que não está no refere, mas que a gente vem colocando já há algum tempo, é a passagem do urbano industrial, que caracterizou o século XX e caracteriza ainda a nossa era, para um urbano natural, né, um urbano natureza. A necessidade de a urbanização extensiva teria como contrapartida necessária uma naturalização extensiva. Então, como a natureza tem entrado nesse processo intensivo e extensivo de produção do tecido urbano industrial hegemônico, né, e onipresente, como a natureza pode entrar no urbano utopia, concreto e virtual, né, e a ideia de utopia aqui está sempre colocada também em termos lefebvrianos ou blochianos, né, do Ernst Bloch, da ideia de utopia concreta, utopia experimental, né, não uma coisa fora do lugar. Indo além de sustentabilidade, como a natureza pode ser repensada em contraposição à lógica simplória da acumulação capitalista. Com relação ao desenvolvimento diante do urbano, né, quer dizer, como atuar, né, considerando, né, que a ideologia do desenvolvimento já está hoje completamente superada, eu acredito, nos pensamentos mais contemporâneos. Né? Uma ideologia construída a partir da expansão internacional da ideologia de progresso, que é uma ideologia de caráter nacional, né? Essa é uma ideologia intraclasses, quer dizer que das classes dominantes internacionais, né, com a ideia de desenvolvimento, e a gente discutiu muito a ideia de que desenvolver, né, ou desenvelopar em inglês e francês, ou desenrolar em espanhol, significa desenvolver as populações das suas territorialidades, dos seus conhecimentos, das suas culturas, etc., para entrar a racionalidade instrumental capitalista. Então, na verdade, a gente começou discutindo que a gente queria, na verdade, um reenvolvimento e não um desenvolvimento. Tem toda uma discussão em cima disso. Quais as possibilidades de avançar na produção de conhecimento voltado para a ação transformadora, quais as complexidades que precisam ser aceitas e abraçadas num projeto de emancipação social e política, quais alternativas à continuidade da crescente e intensa mercadificação do mundo. A proposta metodológica, então, central foi explorar conceitos e experiências, todos esses grupos estão envolvidos com processos concretos, né, experiências centradas em ações na sociedade, que abordam os limites ecológicos impostos ao modelo econômico, e onde o ECOS, né, que estaria na raiz dos dois termos, economia e ecologia, está em crise de gestão. Né? Então, nós partimos de uma relação, mas incluímos, né, uma relação com a Europa medieval, início do período moderno. Teve aqui uma professora, Josefina Mussarelli, que estuda aí a formação dos Montepios, o início do capitalismo, passou aqui como professora, como catedrática do IAT, né, foi uma experiência interessante, que é esse histórico do engendramento do moderno no mundo capitalista, que é uma coisa que várias pessoas interessadas nisso, vocês vão ver aí, outros jovens estão se interessando por coisas relacionadas. Essa articulação que eu falei rapidamente, né, na França, com o Nord-Pas-de-Calais e a Universidade de Lille, em termos de processo de trabalho e a Trama Verde-Azul. Trama Verde-Azul, só rapidamente, não vou voltar nisso, é uma proposta nossa no plano metropolitano que vem sendo implantada em ações de extensão, ou pelo menos difundida, parcialmente implantada, que seria reestruturar a região metropolitana com base numa trama verde-azul que nós puxamos da experiência francesa, mas avançamos meio dando um sentido lefebvriano. Não apenas a ecologia, porque na França ela é muito não humana, muito ligada à ecologia mesmo, né? A recuperação das áreas verdes, a recuperação dos canais e rios, e aqui, além disso, nós incluímos toda a dimensão cultural, toda a dimensão simbólica, né? do patrimônio natural, das grutas, etc., etc. E nesses municípios onde nós fizemos a revisão dos planos municipais, que são 11 da região metropolitana, temos uma legislação específica para isso e um mapa específico do que seria essa grande trama verde-azul.
Bom, Brasil, tendo como referência a América Latina, no caso da Amazônia tem um grupo já trabalhando há muito tempo, né, que é pensado nesse novo sentido histórico, arqueológico, geográfico, ecológico da Amazônia, que a gente sabe hoje que a Amazônia é socialmente produzida, né, as ideias que se tinham eram completamente erradas, né, errôneas ou míopes, e com esse fortalecimento dos povos autóctonos, do papel deles. Né? A gente tem visto, né, como eles chamam lá, passar para índio, né? Os ribeirinhos estão passando para índio com muitas dificuldades, evidentemente, agora mais ainda diante desse governo, mas é um processo em transformação muito intenso, né, e que com essas novas universidades, né, em Santarém, Marabá, etc., estão dando uma amplitude muito grande a isso, né, uma visibilidade muito grande, trabalhado ligado com isso. Região metropolitana, com essa investigação urbana regional sistemática aí, na área de pesquisa e extensão nesses 10 anos, de 2009 até hoje, e na Índia, com essa, além da longa história de relações sustentáveis, né, uma articulação particular em duas vertentes, a questão das populações tradicionais. Eu não sei se vocês sabem, a Índia tem 10% de sua população de povos tradicionais índios, né? Ou seja, 120 milhões de pessoas, mais ou menos. Foi criada uma universidade para trabalhar especificamente com isso, a partir de um bilionário da Índia, em Bangalore, que chama Zimpremji University. Eu estive lá agora em março, o professor já esteve aqui também, mantemos algumas relações e tal. Eles trabalham com as populações, os adivasis, que são as populações tradicionais indígenas, né? E com as castas mais baixas, os Dalits e outras castas. Então, estamos discutindo essas coisas. O comum, né, a destruição do comum na Índia, o fortalecimento da ideia do comum no mundo, né, e no Brasil também. Enfim, vou andar, porque senão a gente não... Esse avanço e desdobramentos é pelo seguinte: uma parte disso foi apresentada em julho num seminário que o IAD organizou, que reuniu os dois grupos, foi extremamente interessante. Esse ano nós fizemos um seminário interno, em maio, de onde eu vou apresentar uma série de fragmentos aqui. A partir de uma série de discussões desenvolvidas no semestre passado e no início desse ano, em que a gente fez algumas tentativas de construir a ponte, né, entre esses conceitos originais e os conceitos que estavam aparecendo, né. Uma dessas foi a presença do Davi Copenau aqui, que passou um tempo conosco. Foi uma conversa que mostrou claro que as nossas categorias têm que ser repensadas. A gente não pode trabalhar com as mesmas categorias quando for conversar diretamente, né? Isso é um fato que a gente já tinha um pouco de conhecimento disso na experiência com o Chacriabá, mas no caso do Davi Copenau, muito mais radicalmente pela natureza, né? Os Chacriabá são índios misturados, muito mais, enfim, aculturados, etc. Mas ainda assim, várias das questões do cotidiano, né, no nosso levantamento de economia do Chacriabá, apesar de várias discussões com eles, fizemos um monte de erros, né, apesar de toda a experiência que eu tinha de Amazônia e tal, etc. Né, os conceitos e a forma de vida é diferente. Então, nós estamos, nessa primeira parte, nós insistimos, né, nessa coisa da economia ecológica. É uma área que a gente vem trabalhando há bastante tempo, já tem vários cursos disso. Estou com um aluno que vai defender agora segunda-feira, nessa vertente da economia ecológica, particularmente discutindo decrescimento e buen vivir na economia, um alemão, economia popular e solidária, que eu já falei um pouquinho aqui, agricultura urbana, também que eu já falei um pouco, economia da funcionalidade da cooperação, que é ligada ao professor Francisco Lima, particularmente ao professor francês Cristiano de Terto, que já esteve aqui, né, e que nós estamos chegando perto, meio lentamente, né, para os padrões do Chico, pelo menos. Mas estamos pensando aí em tentar descobrir formas de criar uma situação concreta onde a gente possa trabalhar isso diretamente. Então eu vou falar isso no final. Recursos comuns e economia do comum, várias pessoas do grupo estão discutindo isso, trabalhando isso. Já existe uma tese de um jovem professor do CIDEPLAR, que tem um caminho também, um percurso também todo. É um economista que fez mestrado em arquitetura, doutorado em geografia e hoje é professor de economia de novo, faz parte do grupo, João Tonucci, que fez uma tese de doutorado sobre a questão dos comuns na região metropolitana e, enfim, trabalha com a gente. Mas nós estamos puxando cada vez mais para essas outras
oikonomias, né? Ou seja, voltando aí aos conceitos originais da economia, que seria, em última instância, nomos, né? Gestão, administração do oikos, do espaço de vida, né? Então, uma maneira de repensar a economia fora dos seus ditames tradicionais, que Aristóteles chamava de crematística, né? Formação dos preços do mercado, e voltar ou resgatar esse conceito original, que no caso é completamente compatível com o que a gente vem discutindo, com o que a gente vem pensando, né? A economia é vista como gestão do espaço de vida. Teríamos que então tentar conversar a partir disso. E a partir disso, então, eu vou botar aqui só os títulos e as pessoas que apresentaram nesse seminário nosso. Não todos, tem alguns que apresentaram e que não mandaram material, então não estão aqui. Mas outras economias e redes subalternas, em busca do circuito popular solidário, Felipe Magalhães, Departamento de Geografia, um economista, que trabalha com a gente, também trabalhou com o Chacriabá também, e vem nisso há muito tempo, e hoje é professor, fez mestrado, doutorado em Geografia, e hoje é professor na Geografia. Evandro Luiz Alves é outro economista, que fez uma etnografia do circuito de comércio ambulante no Hipercentro, está terminando uma dissertação de mestrado na arquitetura, apesar de ser um economista, né, também parte desse grupo aí, do Colmeia, etc. Aqui o professor Francisco de Paula Lima e Raquel Manzanares, os dispositivos de intervenção e acompanhamento dos ecossistemas cooperativos territoriais, novos modelos econômicos para um desenvolvimento sustentável, avançando nessa ideia, né, da economia, da funcionalidade da cooperação. O trabalho apresentado pelo grupo dele, por aluna Juliana, que está aqui, e Larissa Campos, sobre a economia dos catadores. Agricultura urbana e agroecologia, né, da professora Luísa Costa, da Geografia, com o grupo AUE, contribuições para uma outra organização e bases para outras economias. Sobre o pavimento à floresta, uma crítica multinaturalista da cidade, de um aluno meu, doutorando, professor na Escola de Arquitetura, Wellington Cansado, está terminando também. Economias barrocas, povos indígenas e diferença, de um outro aluno, que é me orientando e co-orientando da Ana, Wesley Cantelmo, lá no CEDEPLAR. Urbanização extensiva na Amazônia Oriental, um outro doutorando da economia, me orientando, rumo a uma crítica decolonial do cidadismo, trabalhando na região de Carajás, mais especificamente. Utopias camponesas e processo de urbanização na Amazônia. Ao longo disso, esse professor da economia da UFPA, Danilo Fernandes, está aqui como pós-doc já há um ano, está querendo estender mais 6 meses, e nós demos alguns cursos e relendo as questões do campesinato contemporâneas, etc., chegamos a essa coisa de que, na verdade, as utopias urbanas e as utopias camponesas estão muito próximas, têm muito em comum. Então, demos até um curso chamado Utopias Camponesas Urbanas, com um título meio provocativo, né? E outro, Utopias Urbano-Rurais. E o antropocentrismo na ontologia marxiana, uma abordagem crítica das possibilidades de mediação homem-natureza, do Rodrigo Andrade, um jovem doutorando do CEDEPLAR. Tem toda uma discussão nova aí, né? Que vem lá com John Foster e outros, né? Sobre a questão natural dentro de Marx, como tem também do Marcelo Mussi e outros, uma releitura do Marx velho, né, já no final da vida, e mostrando como ele relê a maneira caolha e simplista com que ele tratou os povos tradicionais, os povos primitivos e mesmo colonizados como a Índia, etc. Então, tem toda uma releitura do Marx que se encontra nisso. A partir disso, nós montamos uns fragmentos e provocações e algumas conexões parciais a partir dos textos e das apresentações que nos vieram. Então, começando com o professor Francisco Lima e Raquel Manzanares, qual o novo modelo? Né? A proposta seria a economia da funcionalidade da cooperação. Um modelo econômico que consiste em passar da venda em volume de um bem para a venda de uma solução integrada, centrada na performance. E aí eles identificam, né, uma questão fundamental, que me parece. Bom, um movimento de transformação que se efetiva conjugando produção, conhecimento, divulgação de ideias, intervenções sociais e ações políticas.
E aí, essa lacuna nas ações a partir da universidade, né? O acompanhamento dos atores sociais em seus territórios. É uma coisa que a gente vem discutindo há algum tempo, existem alguns programas dentro do plano metropolitano tentando trabalhar com isso, os lugares de urbanidade metropolitana, mas nós ainda não sabemos ainda muito bem como fazer isso de uma maneira mais efetiva dentro da universidade. As disciplinas são insuficientes. O que eu gostaria, na verdade, no caso metropolitano, era criar um internato, uma residência metropolitana, dentro da ideia do internato rural, etc., onde você tivesse aí um processo de acompanhamento de fato. A disciplina dos números corre na economia e na arquitetura. Na arquitetura, eles acabaram optando por trabalhar com um único município, com alguma imersão, etc. Mas nós temos que ampliar isso na direção do que o Chico propõe, que é esse acompanhamento dos atores mais diretamente, né, dando efetividade e consistência ao desenvolvimento de uma nova abordagem societal. O trabalho da Juliana e da Larissa é um trabalho em cima da questão do lixo urbano, dos catadores, né, mostrando que, na verdade, existem duas formas. Um sistema organizado, com reconhecimento social e atuação política, e um sistema de relações de trabalho e produções informais. E que é necessário operar esses dois sistemas de forma cooperativa e articuladamente para superar essa competição pelo lixo. Ou seja, o galpão e a rua têm que ter um processo de cooperação e o trabalho deles caminha nessa direção. Do professor Danilo Araújo, do Pará, quer dizer, contrariamente ao caminho traçado pelas vertentes teóricas marxistas, de um modo geral proclamava o fim do campesinato, no século XXI, a gente verifica que o camponês não só continua presente, como pode representar uma forma alternativa ao modelo projetivista hegemônico nas sociedades capitalistas de mercado. Eu construí uma parte da meu referencial de produção teórica, etc., em cima da ideia da desmontada do campesinato, porque toda a minha formação do camponês era aquele camponês histórico, autônomo, etc. E para falar da urbanização extensiva na Amazônia, eu precisava mostrar, claro, que não existia esse camponês lá. Ultimamente, trabalhando com o pessoal do Pará e trabalhando com o pessoal do norte de Minas, onde eu dou aula também, no Instituto de Ciências Agrárias, com o professor Eduardo Ribeiro e a antropóloga Flávia Galizoni e outros, eu tenho visto, me dei conta disso nos últimos 5 anos, talvez, de que o campesinato hoje renasce de uma forma, não só continua presente, mas é uma forma alternativa extremamente forte. Existe um grupo forte trabalhando no Brasil, resgatando a teoria, né, Chainov, Tönnies e outros, né, criticando um pouco a visão leninista e outras, mas principalmente resgatando essas formas de campesinato que estão acontecendo no grupo do Rio Grande do Sul, muito significativo. Então, o Danilo, que é um historiador economista e historiador do pensamento econômico, vem trabalhando comigo nisso e agora trazendo isso para o grupo como um todo. A questão da urbanização extensiva na Amazônia, o Rodrigo está chegando a essa discussão, que já não é novidade, mas em cima da questão dos Carajás. Não existe modernidade sem colonialidade. A modernidade eurocêntrica obscurece as especificidades de raça e lugar, invisibiliza outros saberes para se mascarar como universal e total. A colonialidade assegura, né, essa geopolítica de produção de conhecimento que domina do pensamento disciplinar, e é imperativo apresentar alternativas às práticas exploradoras e destrutivas da modernidade colonial. Alternativas descoloniais ou formas não eurocêntricas de conhecer e estar no mundo podem emergir das diferentes sabedorias. Então, o Rodrigo partiu, ele fez uma dissertação de mestrado sobre urbanização extensiva e urbanização planetária, e agora está fazendo um trabalho específico na região de Canaã dos Carajás e avançando nessa leitura também a partir dessas nossas discussões. O trabalho do Lowell, Wellington Cansado, professor da arquitetura, que chama sobre o pavimento da floresta, a cidade nos dá a ilusão de que a terra não existe. E aí ele levanta aí 40 milhões de brasileiros nas 16 capitais e 10 milhões na Amazônia, 50 milhões vivendo sobre ex-florestas e convivendo diariamente com ilusões pavimentadas de uma vida sem solo, da qual a terra não existe. Isso também é uma velha discussão, né, que agora está aparecendo com mais clareza. Tem uma amiga, inclusive artista plástica, que fez um trabalho aí sobre os rios, Belo Horizonte. Algumas pessoas já andaram em São Paulo também, né, pintando córregos. Agora ela vai fazer um trabalho, Isabela Prado, interessante, incluir nas placas qual é o córrego que está ali debaixo, nas placas de rua, né, foi aprovado aí e tal, etc. Então é todo um processo de
de mostra, né, dessa invisibilização. A floresta potencial que subsiste em cada cidade e as vidas humanas e não humanas que resistem às cidades. Né? Em uma espécie de contra-antropologia histórica do mundo branco, citando Copenau, né, na qual os modos de fabricação do mundo e as formas de habitar o povo da mercadoria são confrontados por suas múltiplas imagens reversas. Se o Brasil é o país do futuro porque é o país onde os índios ainda não acabaram, pelo contrário, estão crescendo, estão aumentando, e se o nosso futuro reside no passado pré-brasileiro, citação do Verso de Castro, como contar essas outras histórias? É o que o Low está se pretendendo se propondo a fazer nessa tese de doutorado dele, que pega 5 vídeos indígenas e trabalha 5 temas específicos ligados a isso na questão urbana. Qual movimento proveria a superação do antropocentrismo a partir do Marx e do Rodrigo Andrade? 2 caminhos possíveis. Né? Estudo sobre as sociedades não ocidentais, da antropologia, e a ecologia política. Qual o grau de plasticidade do sistema teórico desenvolvido por Marx para incorporar economias políticas alternativas? Em que nível a crítica proposta possibilita uma atualização da teoria e em qual ela significa uma ruptura? Nesse sentido, a cosmologia ameríndia se apresenta como uma possibilidade de subversão do ponto de partida típico do pensamento ocidental, qual seja, o antropocentrismo. No mundo ameríndio, em que tudo pode potencialmente ser pessoa, toda relação é possível. Isso significa que a mediação humano-natureza não passa por uma objetificação a partir da colocação do sujeito humano enquanto ser que realiza a praxe, mas como na cultura ocidental. A mediação humano-natureza não difere fundamentalmente da mediação humano-humano. Os indígenas se relacionam a partir da alteridade e da possibilidade de absorção do outro e da alteração de si. Então, é o início de uma discussão mais especificamente centrada no pensamento marxista, né, e como é que se pode repensar essa questão da economia política. E aqui, um outro aluno também da economia, o Wesley Cantelmo, que tem uma proposta de tese que seria a economia política do índio e do não índio. Ainda em discussão esse título, mas é isso que ele está pretendendo. Ou seja, já de uma certa forma, sem se centrar especificamente na discussão da obra de Marx, mas pensando, né, que existem outras economias políticas. Existe uma hoje discussão grande, mundial, participei agora recentemente de um encontro grande em Amsterdã, que a discussão é a necessidade de uma crítica da ecologia política, né, similar à crítica da economia política feita por Marx e seus outros. Então, é o grupo já da ecologia política avançando nisso. Bom, o Wesley levantou essa questão aqui, as multiplicidades são a própria realidade, se definem por fora ou se conectarem uma com as outras. A aproximação da problemática das economias barrocas e sua relação com a reprodução contemporânea dos povos indígenas, puxada a partir de uma economista argentina chamada Verônica Gago, né, e do Echeverria, que define o barroco, né, como sendo a persistência, a superposição de termos não reconciliados em permanente recriação. Tem um livro chamado... Como é que é? Me faltou o nome agora. A modernidade... O barroco como modernidade, uma coisa assim. A Verônica Gago faz um estudo de uma feira na periferia da Argentina, chamada La Salada, que seria um espaço complexo de contradições imanentes entre neoliberalismo e reprodução informal da vida comunitária entre migrantes nativos, índios e brancos, e isso sugere que assim também são as cidades latino-americanas. E o Wesley sugere que assim são as relações resultantes das conexões entre índios e brancos. É uma hipótese a ser desenvolvida por ele. Perante esse último ponto, ocorre a conexão entre as ideias de Gago e a ideia Sherry, trazida à tona por Silvia Cusicank, que é uma antropóloga, uma socióloga boliviana, Aymara, que se descobriu Aymara tardiamente, né? É uma relação entre diferentes, né? A ideia de que o mestiço, antes de que uma síntese resultante de um processo conflituoso entre partes antagônicas, é a renovação do conflito em outros termos. E aqui eu vou passar rapidamente, que são 6 teses da Verônica Gago, que o Felipe Magalhães usou na discussão dele sobre a rede da economia solidária. 1. As economias populares têm uma genealogia política e ligações históricas com movimentos sociais. 2. São estruturadas pelo antagonismo. Economias populares são sempre atravessadas por relações conflitivas.
3. Revelam a relação dívida-consumo como uma nova forma de exploração. Forma de exploração central deixa de ser o trabalho salariado e passa a ser o campo de endividamento. 60 e tantos %, né, da população trabalhadora, Ciro Gomes está sempre falando isso aí, né, desse endividamento louco, né? O pessoal vai lá dentro dos velhos Jacriabá oferecer crédito consignado e tal. Etc, né? São um campo de disputa para as finanças e a teologia, as relações entre finanças e economia popular, a dimensão religiosa ou da superstição frequentemente acompanha o moralismo carregado nos vínculos da financiarização. Ela discute o neoliberalismo de baixo, né? Como ele acontece embaixo, a partir de baixo. Ao invés de derivar da mera desproletarização, as economias populares habilitam a multiplicação de figuras proletárias, né? Uma série de relações que vêm sendo criadas aí, que não vão aparecendo com clareza. Vou ler esse aqui. Embora concorde com as ideias de que o subalterno constitui sujeitos não somente criminalizáveis, mas extermináveis e descartáveis, Gago ressalta formas de inclusão heterônoma via consumo e dívida, bem como outras formas de exploração e despossessão e expoliação. Nós já temos uma ideia de expoliação, né, com a expoliação urbana do Lício Cotari, que na época das estratégias de sobrevivência aí, no período militar, foram amplamente discutidas pela sociologia brasileira. Economias populares desempenham um papel no debate sobre como caracterizar processos contemporâneos de acumulação. O Estado entra em cena quando as práticas dos povos constroem formas de subsistência em torno de formas imprecisas, fluidas e híbridas de propriedade, sendo aí o terreno do enquadramento e restrição ou comum e potencial nessas zonas de exclusão aparente, né, com toda essa problemática da terra, das ocupações, do MST, etc, etc. A respeito do caso brasileiro, comenta Gago, a celebrada criação de uma nova classe média foi inicialmente aplaudida como elemento de sucesso do Partido dos Trabalhadores, antes de passar a ser diagnosticada como sinal da decomposição de uma parte-chave de seu eleitorado. Então, tem toda uma discussão em cima disso, né? Um outro campo que nós vamos fazer nessa discussão é o campo do planejamento. Tem uma autora, Faranak Miraftab, que tem um texto que foi muito discutido agora em Gondampur sobre flertando com o inimigo, né? Como ao fazer esse planejamento transformador de fortalecimento dos movimentos sociais, você, no contexto do neoliberalismo, você caminha nessa direção, né? de consumismo e de exploração através do próprio consumo e do endividamento. Bom, sumiu. Ah, não, está aqui, ó. Esqueci de falar isso aqui. A gente começou com aquela discussão de urbanização, sustentabilidade e desenvolvimento, e a partir do semestre passado chegamos a esses conceitos principais aí para nortear as nossas discussões daqui para frente. Território, trabalho, território e natureza. Eu ia falar disso e me escapuliu. Bom, nós estamos pretendendo dar continuidade, porque, como eu falei, isso é uma construção, né, de um pensamento. Então, o edital do IAD prevê uma extensão de 1 ano, nós vamos fazer essa proposta oficialmente, mas, independente disso, nós estamos dando continuidade às nossas ações. Então, a primeira coisa que já ficou decidida, que já está em processo, é essa disciplina conjunta nos programas de pós-graduação, da economia, da geografia, da engenharia de produção e da educação. Nós vamos fazer uma disciplina à base de seminários, ela entra em cada um desses programas, acabando de, talvez na arquitetura, estou aliciando a Denise Morado para participar disso também. Então seria economias alternativas, estudos dos colonizadores na economia, práticas e discursos dos colonizadores na geografia, economias alternativas na engenharia e antropologia. Práticas e discursos colonizadores na educação e alguma coisa que a gente decida aí com ela. A ideia é que o grupo seria uma forma de manter as nossas reuniões com mais rigidez porque, na verdade, é mais difícil, né? Então, sendo uma disciplina, então faz. Só retomando muito rapidamente, tentando achar uma lógica, vocês perceberam a complexidade e amplitude dos temas, das pesquisas e dos grupos, e, por outro lado, vamos dizer também uma insistência, persistência, resiliência, né, de
tentar aproximar esses campos. Né? Antropologia, economia, geografia, engenharia não são campos facilmente aproximáveis. Né? A apresentação do grupo que nós tivemos no dia 17 nos animou a todos. Né? E a pergunta que nós nos fazíamos de maneira muito simples era se nós gostaríamos de continuar conversando com os outros, né? Se o grupo tinha razão de existir. E a sensação que tivemos, todos ao final do seminário, era que sim, estávamos todos interessados em tudo aquilo que tinha sido dito. Bom, mas e aí? Esse movimento já um resultado do trabalho que foi possível fazer juntos a partir da configuração do grupo aqui no IEAD, mas de que maneira dar um start que nos permitisse retomar essa discussão. Então, a ideia da disciplina conjunta no programa de pós-graduação, uma linha possível, né, que nós tentamos traçar, e o Roberto tentando analisar os materiais, seria exatamente operar a partir desses pontos de crise, ou pontos em que o sistema cede e dá mostras de não ser mais suficiente. Né? Nós vivemos um presente em crise, isso é tematizado por vários autores. Né? Se a gente pegar aqui um pouquinho a maneira como foi estruturada a apresentação, um primeiro ponto de crise seria um ponto completamente interno ao próprio sistema, que é o tipo de pesquisa que Chico Lima e a sua equipe conduz, quer dizer, você trabalhando dentro do mundo urbano com os catadores de lixo, né? Quer dizer, um aspecto extremamente interno ao mundo capitalista, num dos seus momentos, e mostra ali como que o sistema capitalista cede e a gente não tem nem elementos conceituais, nem práticas adequadas para dar conta da realidade que está se desenvolvendo. Né? Então, esse seria, em primeiro lugar, vamos dizer, uma tentativa de ver de que maneira revisar os conceitos e as práticas a partir de processos muito internos ao próprio sistema capitalista. Numa segunda, vamos dizer assim, fronteira, né, a fronteira do mundo rural. Né? Essa expectativa de que o campesinato ia desaparecer, que não se confirma, o campesinato não desaparece, então essa grande contradição que caracteriza o desenvolvimento do sistema capitalista, a extinção do mundo rural acaba não acontecendo, né? E então ali você tem uma outra fronteira de resistência àquilo que se previa, àquilo que se pratica e àquilo que se pode dizer e se interpretar em relação ao nosso modelo e às nossas categorias, né? E às nossas práticas. E uma terceira fronteira, que é essa mais recente, de mais difícil, vamos dizer, manejo dentro do grupo, mas que persistentemente nós estamos perseguindo, que é tentar dialogar de fato com sujeitos que se colocam de forma externa ao sistema, ainda que tensionados, né? Ainda que, como são as populações indígenas, né? Os povos indígenas vivem inexoravelmente tensionados por tudo aquilo que o mundo capitalista produz sobre eles, em torno a eles, em cima desses povos, a começar pelo próprio genocídio e extermínio físico. Né? Então, a tentativa de incluir essa terceira fronteira, porque ela de fato, e vocês viram pelas provocações e as conexões parciais dos autores, né, dos colegas, de jovens pesquisadores com os quais estamos trabalhando, de que existem de fato questões que aparentemente seriam específicas e quase que exclusivas do mundo indígena. Em lugar disso, a gente começa a perceber uma extrema pertinência dessas questões no nosso mundo. Né? Para citar um caso interessante, naquele encontro que tentamos fazer com o Davi Copenauer, nós fizemos, né? Foi um desencontro, nos dizer, vou usar o termo que o Eduardo Viveiro de Castro tem referido como a prática da antropologia, uma prática plena de equívocos. Né? Ela devia ser uma prática da equivocação controlada. Então, nós vivemos exatamente isso, uma sequência de equívocos na maneira de nos dirigirmos ao Davi, mas era muito impressionante a capacidade do Davi de nos devolver algumas questões. Né? Então, quando pusemos para ele várias questões sobre economia, ele abre a fala dizendo o seguinte, emblematicamente: economia é comida. Nós não demos conta ainda de desdobrar essa rapidez e essa formulação compacta que o Davi coloca quando ele tenta nos dizer alguma coisa sobre tudo aquilo que todas as questões, né, que colocamos interpelando sobre economia, ele nos devolve emblematicamente: economia é comida. Eu estive agora no Museu do Amanhã, no Rio, e boa parte do Museu do Amanhã se ocupa de discutir como é que vai ser a produção de alimentos para a população mundial de bilhões de pessoas crescidas. Quer dizer, o Davi consegue dialogar com o Museu do Amanhã. Nós não estamos conseguindo dialogar com o Davi Copenauer. Então, são essas questões de fundo que estão nos animando. Né? Claro que estou fazendo isso de uma forma emblemática e provocativa, mas, de fato, nós sentimos que as nossas formulações chegam no seu limite. A gente tem que exercer esse limite para ver se a gente nos exercitar nesses limites para ver onde é que chegamos. Né? E aí foi um pouco a partir disso que
tentamos fazer concluir agora a nossa etapa e partir para o novo momento para essa proposta da disciplina conjunta, e aí a gente tem alguns tópicos, né, fazendo assim uma primeira repassada rápida. A gente está fazendo aqui também uma propaganda para vocês divulgarem, quem quiser participar. Então, esses são os primeiros tópicos que nós conseguimos focalizar para fazer a proposta da disciplina, e que, vejam bem, tópicos presentes em todas essas pós-graduações. Só um pequeno parêntese de lembrança aqui dos meus 20 anos de UFMG, eu dou aula de faculdade de educação, fui por mais de 10 anos a única professora que dava antropologia e educação. E nos meus cursos, regularmente, além daquilo que se espera de uma disciplina em antropologia e educação, eu dava regularmente Marshall Salins. Salins é um antropólogo que se ocupa de economia. E eu fazia meus alunos da pedagogia lerem sobre o que significa o sistema capitalista como sistema cultural. Porque o sistema capitalista não é só um sistema de produção material, ele é um sistema cultural, né? E porque é importante que todos os educadores se deem conta de em que mundo eles vivem, não só qual é a cultura dos outros, que é o que se espera quase sempre da antropologia, né? Mas qual é a natureza da própria elaboração cultural, né? E o Salins, muito provocativamente, diz no ensaio, num livro clássico dele, Cultura e Razão Prática, de que nós achamos que os outros são simbólicos, mas nós não, né? Nós vivemos sobre a razão material das coisas, né? E ele vai mostrar justamente a lógica simbólica que operada pelo capitalismo, a partir até, por exemplo, da ideia de fetichismo da mercadoria, que é do próprio Marx, né? Então, a ideia de que seja importante retomar uma dimensão simbólica da lógica que nos orienta, que nós somos, como diz o Davi Copenau, o povo da mercadoria, sim. E Salins diz a mesma coisa. Salins diz que nós somos um sistema cultural que simboliza tanto quanto os outros, mas que o locus fundamental, primordial da produção simbólica no nosso mundo é a dimensão econômica. Então, por isso a importância de pensar a economia, por isso a importância de repensar as categorias do pensamento econômico, porque elas são as teorias que formulam a nossa forma específica de simbolização. Nós nos pensamos a partir da economia, né? Nós simbolizamos a nossa existência a partir da economia. Outros povos simbolizam a partir da religião, outras culturas a partir das relações de parentesco, né? Nós nos pensamos a partir do mundo do trabalho. E é por isso, aprendi com os ciganos, com quem eu fiz a minha pesquisa de campo do doutorado, que o ser humano perde a dignidade, o ser humano pensado na lógica capitalista, quando ele perde o trabalho. Não é assim? Você pode perder a família, os filhos, tudo que você tem. Você perde finalmente a sua dignidade quando você não é capaz de se situar no mundo do trabalho, né? Então, esse é o mundo em que vivemos. Esse é o mundo que estamos precisando compreender melhor, ouvindo inclusive aqueles que, vindo de outros mundos e nos olhando com esse olhar externo, possam nos dizer de que maneira enfrentar os problemas, não só que nós temos para nós mesmos, mas que nós criamos para eles também, né? Porque vivemos todos no mesmo planeta. Bom, aqui é uma síntese do que a gente conseguiu elaborar em termos de tópicos iniciais, ainda muita discussão, né, Chico? É só mesmo uma lista. Pensamento decolonial, descolonização de metodologias, teorias, epistemologias e ontologias. Descolonização, Decolonizing Methodologies, é o título de um livro de uma socióloga maori, uma antropóloga socióloga maori, Linda Smith, que tem trabalhado, isso é um sucesso, um livro que é muito lido em todo lugar no mundo, e isso é uma outra opção que estamos fazendo, de trabalhar com autores que trazem categorias do sistema de pensamento deles, categorias originais do próprio sistema de pensamento, para nos fazer reelaborar, como a ideia do... Vocês viram aí que a Verônica Gago, trabalhando com a Silvia Kuzikan, que trabalham com a ideia do Che, não com o mestiço. O mestiço é a nossa tradução por não conseguir pensar o que é o Che. O que a Silvia Kuzikan quer nos fazer pensar é a hipótese de um mundo Che. Bom, então, nesse primeiro tópico, nós estamos tentando fazer essa conexão e essa leitura de outros, de descolonização de metodologias, teorias e epistemologias alternativas. Nós somos o povo da ontologia multiculturalista, né? O Lowell Wellington Cansado está lembrando que tem povos que têm uma ontologia multinaturalista, onde isso faz diferença. Depois o tema das economias, economia popular e solidária e alternativas, agroecologia, olhares e saberes a partir de experiências invisibilizadas, economia do bem viver, que é uma proposta que tem nascido e tem sido discutida na América do Sul, principalmente na América Latina, economia do decrescimento da funcionalidade da cooperação, que o Chico Lima está introduzindo. Um outro ponto importante é a diferença de gênero, né? A presença das mulheres, os estudos sobre a dimensão do trabalho feminino, práticas não hegemônicas, mas uma discussão muito maior do papel da mulher no mundo capitalista, e tem um trabalho interessantíssimo da Silvia Federici, que explica a importância
como foi crucial na gênese, no engendramento do capitalismo, que a figura feminina fosse alocada no mundo privado, né? Isso não é do mundo feudal, isso é engendrado com a configuração do mundo capitalista. E, por fim, urbanização planetária e outras formas de metabolizar o espaço, economias barrocas, relações urbano-camponesas. Essa é a primeira ideia. Bom, basicamente é isso. Nós estamos aí construindo, né, perspectivas para o segundo semestre e para o início do ano que vem. Nossa ideia é, além dessa disciplina, ao longo do segundo semestre, talvez propor uma formação complementar nessa área, que seria uma coisa que nossa preocupação é um pouco de estender esses estudos, tentar consolidar. Agora, essa, eu brinquei de promiscuidade, né, essa transdisciplinaridade entre economia, arquitetura e geografia, se articula também com o pessoal da educação, com o pessoal da engenharia, e a gente acha que, trabalhando com a questão urbana, regional, do espaço, etc., isso é fundamental. Obrigado.